Fala aí, pessoal. Bom ou good? Tudo jóia com vocês, né? Pessoal, então na última aula a gente colocou aqui, nós criamos, né? Nas últimas aulas nós criamos o controle de despesa do lar. Se você não assistiu, vamos colocar o link aí para você assistir. Na descrição também vai ter o link do primeiro vídeo nosso que é de controle das despesas do lar e as representações das receitas. Foi onde nós desenhamos essa planilha, fizemos a autossoma e tudo mais. Na segunda aula, nós falamos sobre a coluna aqui de inserção, nós colocamos imagens, trabalhamos essa imagem para ter um fundo melhor e direcionamos as escritas, os títulos dessas duas linhas para a direita para poder apresentar melhor essa imagem. E colorimos também os fundos de branco para ficar bem apresentável a essa planilha. Nessa terceira aula, nós vamos estar tratando sobre gráficos. Conforme eu havia falado na segunda aula, hoje nós vamos fazer gráficos desses valores de despesa para que a gente possa entender em percentual qual que está sendo as minhas despesas macros em percentual referente ao total de despesas que eu estou tendo, ok? Então vamos direto ao assunto e vamos começar. Para a gente apresentar essa despesa, eu acredito que aqui não vai ficar tão legal, vai ficar pequeno o gráfico para apresentar. Então, nessa aula, nós vamos criar uma outra aba, aqui, ó, uma nova folha. Só clicar numa nova folha. Aqui já não é aula 1 mais, nós já estamos na aula 3. Mas como esse aqui ainda faz, o conteúdo faz jus à aula 2, então eu vou colocar aula 2 e, desculpa, aula 1. Então nós vamos colocar aula 1 e aula 2. Aqui na folha 2, nós vamos nomear como se fosse a aula 3, ok? Beleza. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é preencher todos esses retângulos que nós chamamos de célula, como eu expliquei para vocês na primeira aula. Nós vamos colocar todos eles em branco, para a gente conseguir trabalhar um layout bacana de apresentação do gráfico, ok? Então, nós vamos clicar aqui, ó, e quando eu clico nesse canto, eu estou selecionando todas as células desta folha 3. Nós vamos na base, e aí na base nós vamos preencher com branco, para ficar sem linhas. Por que que nós não vamos tratar dados? Aqui nós não vamos tratar a inserção nas células. Nós vamos tratar simplesmente os gráficos de apresentação desta primeira folha, que são as nossas despesas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é direcionar a célula que vai receber o gráfico. Nesse caso eu vou colocar na célula A1. E aí eu vou clicar na aba Inserção e eu vou escolher um gráfico aqui de pizza, que é melhor para apresentar gráficos percentuais. E eu gosto muito de usar esse 3D. Tem o 2D também, tudo, mas eu gosto muito de usar esse 3D. Vai do gosto de vocês, tá bom? Então eu vou clicar aqui no 3D. E aqui eu vou direcionar ele para esse canto aqui, ó. Vai ser aqui que esse gráfico vai estar. E aí ele me pergunta, aonde que eu vou selecionar os dados? Eu vou clicar aqui em selecionar dados. Vou até a tabela 1 e 2 e falo, eu quero pegar as despesas e os valores que eu apresentei. Eu pego o total, Paulo? Não, eu vou pegar somente as despesas e os valores, porque esse gráfico ele tem a intenção de mostrar o meu percentual, não o meu total. O total já está sendo apresentado aqui. Então, eu vou clicar em despesa. Desculpa que eu já cliquei aqui. Vamos apagar esse aqui. Eu vou clicar em despesa, segurar. Vou para a segunda coluna, continuo segurando e desço até a última despesa. E aí ele vai fazer uma busca de uma seleção de dados. Assim eu solto, tá? O botão direito, ele fez uma seleção de dados. Ó. Na folha 1, na folha aula 1 e 2, nós vamos pegar do A2 até o B10. Então ele vai pegar do A2, ó, A2, A2, até o B10. B10. Esse vai ser o intervalo de dados do gráfico
trabalhar as informações. Então aqui ele já conseguiu me apresentar de onde ele vai buscar. Então eu vou clicar em OK. E aí, quando eu clico em OK, ele está pegando só moradia. Por que ele está fazendo isso? Vamos voltar lá na seleção de dados que vocês vão entender. Porque aqui ó, ele está falando quais são as entradas da legenda e qual que é o rótulo da horizontal. A única coisa que ele está pegando é moradia e os valores. O que eu tenho que fazer é alterar essa linha. Quando eu altero, aí ele vai entender que as entradas são os valores e que os rótulos são as minhas despesas. Simples assim, tá? Aí eu clico em OK e ele já vai fazer o direcionamento aqui. Eu gosto muito de usar, aqui nós temos várias estruturas de gráfico. A gente pode passando um a um aqui e vai muito do gosto, tá, pessoal? Quem gosta de como utilizar os gráficos, tá vendo? Nós temos o percentual, nós temos o estilo 2 que fala o nome da despesa, nós temos um pouco mais opaca, estilo 4, aí vai muito do que você gosta e como você gostaria que esse gráfico fosse apresentado, tá? Eu, particularmente, quando eu vou tratar, eu gosto muito desse aqui, ó, do estilo 3. E aí eu vou direcionar ele aqui, ó, do tamanho que fique legal aqui, ó, da coluna. Então, ele está falando para mim aqui que nós temos as legendas, azul moradia, laranja é energia, cinza é água, e nós temos que os percentuais. Paulo, mas eu não consigo identificar que azul que é o moradia e qual azul é esse, qual azul é esse. O Excel, quando você passa a mão, o mouse em cima, ele te dá lá, ó, série valor, ponto moradia, valor R$500 e o percentual deu 19. Esse maior aqui, ele tá, ó, série valores, ponto é o supermercado e o valor foi R$1.200, representando 47% das minhas despesas. Então eu consigo, passando o mouse, eu consigo verificar. Mas Paulo, o gráfico ele tem que apresentar melhor para mim. Se eu tiver que passar o mouse para que ele apresente as informações, talvez numa imagem que eu tenho que gerar a partir do meu Excel, vai me atrapalhar. Beleza, então nós vamos melhorar essa apresentação. Como? Nós temos aqui alguns estilos rápidos que a gente pode apresentar melhor. Se eu colocar aqui as descrições, ó, ele já traz para mim, tá vendo lá? Esse primeiro esquema ele me mostra o nome do rótulo, que é a despesa, a legenda, mais o percentual. Nesse outro ele faz com esquema de legenda na parte superior e o gráfico embaixo. Nesse terceiro ele apresenta sem nenhuma informação. No quarto ele já apresenta os valores, não percentual, os valores dentro de cada representação do gráfico. Aqui ele já apresenta só os nomes no esquema 5. No esquema 6 é aquele que estava, que é o inicial. E nós temos esse último esquema que é o 7. Esses são esquemas rápidos, mas você pode parametrizar do jeito que você preferir, tá? Eu gosto muito de usar esse aqui, ó, quando a gente está tratando de percentual por legenda. Eu vou deixar esse, que é esse primeiro esquema, ele apresenta o nome da legenda mais o percentual. Assim eu consigo ver rapidamente que a minha maior despesa que eu tenho hoje em macro despesas são supermercado, que representa 47% daquele valor total das informações que eu tenho na planilha que lancei na coluna 1 e 2. Ó, na folha 1, aula 1 e 2, ok? Beleza. Paulo, mas o gráfico ele está aparecendo um nome aqui em cima de valor. E não é valor que nós estamos tratando, nós estamos tratando percentual. Então, como que eu faço? Isso aqui é um título do gráfico. É fácil ser alterado. Se eu der um clique aqui, ele vai abrir e eu consigo selecionar o que está lá dentro, excluir e digitar o título que eu acho melhor para ser apresentado nesse gráfico. Por exemplo, vamos colocar aqui despesas por percentual. Clico fora. Aqui já está o meu primeiro gráfico.
Pessoal, é isso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, e que nós possamos ajudar mais gente a entender um pouco mais sobre o Excel. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o seu joinha aí que gostou desse vídeo e compartilhasse com todos os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula.